Você já se sentiu paralisado pelo medo ou com o coração disparado quando você tem que enfrentar uma situação desconhecida? O medo, ele pode ser assustador, mas você sabia que ele é fundamental para a nossa sobrevivência? Eu sou Fernanda, eu sou psicóloga clínica especialista em terapia cognitivo-comportamental e nesse vídeo nós vamos entender mais sobre essa emoção fundamental para nós e também aprender como que nós podemos usá-la a nosso favor. Então fica aqui comigo e vamos descobrir como transformar o medo em uma ferramenta de proteção e de crescimento. O medo é uma emoção, e como qualquer outra emoção, ele desencadeia em nós um conjunto de reações fisiológicas que nós podemos perceber no nosso corpo. E quais são essas alterações? Provavelmente, quando você sente medo, você percebe seu coração disparado, suas mãos suando, o seu corpo treme, você pode sentir tensão muscular, arrepios pelo corpo, vontade de sair correndo, ou então, às vezes, ficar paralisado, sem saber o que fazer, sem saber como agir. Sua atenção também fica seletiva e você só consegue prestar atenção na ameaça. E além de tudo isso, você também pode, inclusive, sentir vontade de chorar. E essas são algumas das sensações que nós experimentamos quando nós estamos sentindo medo. Então, é fundamental que a gente esteja atento às reações que essas emoções provocam no nosso corpo. Porque a partir do momento que nós conseguimos nomear o que nós estamos sentindo, nós também nos preparamos melhor para lidar com essas emoções. E esse é o objetivo dessa série de vídeos aqui. Aprender a função das emoções, reconhecê-las e então reagir a elas de uma maneira que nos favoreça. Eu já ouvi muitas pessoas falando que o medo é uma emoção ruim e que por isso a gente tem que eliminar ele da nossa vida. Isso não é verdade. O medo, ele é fundamental para a nossa sobrevivência. Porque, por exemplo, se a gente não sente medo, a gente pode sair andando por uma rua perigosa à noite e acabar sendo assaltado ou então sofrendo algum tipo de violência. Se eu não sentir medo, eu posso pular de uma ponte sem pensar nas consequências. Se eu não tenho medo, eu posso não sair de um lugar que está pegando fogo. Ou então assinar um contrato sem nem ao menos ter lido, ou comprar um monte de coisa sem ter realmente como pagar pelas coisas que eu comprei. Então eu poderia ficar aqui dando milhões de exemplos de como que o medo ele é fundamental para que a gente funcione bem. Mas o que você precisa saber é que ele é uma emoção que nos permitiu continuar existindo como espécie, porque é ele que nos ajuda a evitar ali os perigos e a continuar sobrevivendo. Até porque, imagine que nós somos muito mais presas do que bons predadores. Se a gente for considerar o nosso físico e não o nosso intelectual. Por quê? Porque os nossos dentes, eles não são fortes o suficiente. As nossas garras, elas são muito fracas. O nosso couro, ele é bem fraquinho. E nós também não corremos muito rápido. Nós não sentimos cheiros a longas distâncias. Nós não ouvimos muito bem quando o som está longe. Então, se nós não tivéssemos o medo, quando aparecesse ali um leão, a gente ficaria ali e seria devorado pelo leão. Então, foi essa emoção de medo que fez com que a gente pudesse ou lutar ou correr diante das ameaças. E é claro que o nosso intelectual mais desenvolvido, nós então acabamos nos tornando o maior predador da Terra. Mas se fosse pelas nossas capacidades físicas, a história seria outra. Então, eu acho que você já entendeu para que serve o medo. O medo, ele nos previne de riscos e também nos permite reagir diante dessas ameaças, nos protegendo e nos defendendo, e também não só nos defendendo, mas também defendendo aquilo que é importante para nós. Para além das ameaças, o medo ele também aparece em situações que são desconhecidas para nós. Então, todas as vezes que eu pisar no desconhecido, eu vou sentir medo, pelo menos é o esperado. Então, por isso que muitas vezes nós sofremos para tomar uma determinada decisão, porque é lidar com o desconhecido. E muitas vezes a gente fica na nossa vida ruim, porque nós temos medo do que vem de diferente pela frente. Mas ele também ajuda a gente diante desse desconhecido, porque é ele que mantém a gente
atento às possíveis ameaças. E além disso, o medo também pode surgir em situações semelhantes a traumas que nós já vivemos, porque aí nós vamos nos lembrar de ser mais cautelosos. Então, se eu já vivi, por exemplo, um relacionamento abusivo, é natural que eu tenha ali um medo de iniciar um novo relacionamento. Se eu já sofri um acidente de carro, é esperado que eu tenha medo de retornar à estrada. Se eu fui mordida por um cachorro, pode ser que todas as vezes que eu estiver diante ali de um doguinho, eu vou ficar com medo. Porque é importante para nossa sobrevivência sentir medo diante de situações que em algum momento já foram prejudiciais para nós. Então, a natureza ela é incrível e sempre vai dar pra gente elementos para que a gente continue sobrevivendo. Como qualquer emoção, sempre tem duas maneiras de lidar com o medo: adaptativa e desadaptativa. Então, quando nós escolhemos jeitos desadaptativos, nós vamos encontrar muita catastrofização, que é pensar em tudo aquilo que pode dar errado e sempre no pior cenário. A gente também pode desenvolver ali uma ansiedade excessiva e viver sobrecarregado de preocupações. Nós vamos possivelmente viver inseguros e também vamos passar a evitar assumir riscos, o que pode levar a gente a buscar muitas garantias, muita certeza das coisas, e a gente passa então a fugir de situações que são mais desafiadoras e que pode levar a gente a uma paralisia, a uma vida estagnada, que é cheia de insatisfações, mas que parece mais segura. Então, nós não vamos progredindo, não vamos aprendendo, não assumimos riscos e sobra pra gente uma desconfortável e também muito pesada zona de conforto que é muito prejudicial no longo prazo. Mas, agora, você pode também usar o medo a seu favor. E ele vai ser adaptativo quando ele te ajudar a identificar as ameaças em pessoas, em situações, em lugares, em atitudes. E quando ele também coloca você em ação diante dessas ameaças, fazendo coisas que efetivamente são possíveis para te proteger. Ou seja, ele é adaptativo quando ele ajuda a prevenir riscos e também a abandonar situações que são prejudiciais para você. Então, o medo ele deve ser utilizado para te proteger, para proteger as pessoas que são importantes para você e também para proteger os seus valores, sem, obviamente, que isso impeça você de viver a vida plenamente e alinhada com os seus valores. Eu vou deixar aqui uma ressalva, que embora esse medo seja muito importante para a gente sobreviver e para a gente se proteger, ele deve ser sim dosado na nossa vida. Então vamos utilizar aí o medo com o propósito pelo qual ele realmente existe. Não queira ficar evitando o medo, sentir medo não é feio. Eu sei que a gente aprendeu socialmente que ser medroso é vergonhoso, mas essa é uma emoção que ela existe por um motivo e um motivo fundamental. Mas também não deixa ele dominar a sua vida. Porque quando esse medo ele é excessivo e fora de contextos que são realmente ameaçadores, ele trava a nossa vida. Então, tem um lado importante, muito importante na verdade, em aceitar assumir riscos na nossa vida, em aceitar as incertezas e também entender que a vida não tem garantias. Então, o medo, ele tem que existir para te proteger, mas não para te paralisar e te tirar de uma vida que valeria a pena ser vivida. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que o navio, ele está seguro no porto, mas que não é para isso que servem os navios. Então, o medo é importante, mas a gente tem que saber como se relacionar bem com ele para que ele não paralise a nossa vida. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Veja os outros vídeos que estão aqui contando sobre a importância de outras emoções e jeitos de manejar a expressão delas. Então comenta também aqui se está fazendo sentido que eu trago mais vídeos recheados de exemplos de emoções aqui para vocês. E também não esquece de deixar o seu gostei para que eu saiba que esse conteúdo foi útil e continuar trazendo mais conteúdos assim por aqui. Também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de vídeos novos por aqui. É sempre bom bater esse papo com você. Até uma próxima. Tchau, tchau.